Voltamos de novo! Aqui nós somos cascas grossas que nem os Cavaleiros Templários, a gente não arreda o pé. Segunda queda de conexão aqui, mas já estamos de volta, tá? Uma live sensacional aqui, vamos retornando. Opa, voltou, prof? Espera aí que eu já chamo a senhora aqui. Espera aí que eu chamo a senhora. Pronto. Vamos lá, já chamei. Voltamos, caiu a conexão, mas nós somos que nem dos templários, a gente não dobra a perna não. Cai, a gente volta, a gente levanta. Vamos lá, prof. A senhora já recebeu? Já mandei a solicitação, professora. Senão a senhora manda para mim que eu aceito. Vê se a senhora já recebeu. Tá super interessante. Já peguei aqui, pro. Peraí. Pronto. Tá chegando, pro. Vê se a senhora entrou. Já aceitei. Vamos lá de novo. Bom, Aí, então voltamos. Vamos lá, pro. vamos repetir, então. Eles deram uma contribuição imensa ao sistema econômico do mundo. Com eles surgiu juros, letras de câmbio, empréstimo e várias transações comerciais usadas hoje. Olha que Surgiram interessante. com ele. Então, a parte do comércio, a parte bancária, deve muito aos templários. Como eles eram, às vezes, gerentes de grandes fortunas, ou as coisas da igreja de dinheiro, muitas pessoas confiavam neles. Eles faziam empréstimos, sabiam como cobrar os juros disso, enfim. Toda a dinâmica bancária, vamos dizer, 90% do que ainda é feito hoje é uma herança dos templários. E eles eram dignos de muita confiança, então os reis, os papas, os condes, o pessoal que tinha muito dinheiro, a nobreza, colocava na mão deles para que eles fizessem transações comerciais. Então eles eram pessoas dignas de muita confiança. Entendi. Pessoas muito honestas na parte do comércio. Então não é possível que hoje se esqueçam o que eles fizeram. Com isso, Marcelo, eles ganharam a confiança das pessoas. Então, eles passam a administrar pedágios, passam a administrar construções, passam a administrar propriedades, enfim, exercem até a função de administrador, porque eles são dignos de confiança e muito inteligentes, muito cultos. Eles fazem isso especialmente na Europa. Perfeito. Agora, além de que eu acho essa parte do comércio, bastaria isso para dizer a importância desses templários, quanto à vida comum, quanto à vida religiosa, quem é católico, quem o segue, eles têm uma influência maravilhosa também. Então, aí eles vão passar a estudar os signos. E os signos, se eu já falei, estou repetindo, a igreja não gostou. Sim. Então, eles pararam. Então, eles vão passar a estudar a Lua, as fases da Lua, as posições da Lua, e vão quase que deixar umas normas por escrito. Se antes eu já estudava para ver a influência dela na Terra, nas plantas, etc., então agora quase que fica um código, quase que ficam estabelecidas algumas normas que hoje são seguidas. Eu não sei se porque saiu, voltou, eu já comentei sobre a roda com vocês, já? Já, a senhora falou que foram eles que criaram os primeiros transportes, os carros da Europa, né? A roda não. A roda já existia em Ur, na Caldeia, mas eles aperfeiçoaram usando Aperfeiçoaram. Certo. Agora, outra coisa que eu queria comentar com você, que é muito importante nos templários, é o significado das cores. Opa! Eles estudaram as cores e algumas eles as deixaram importantes. O branco, por exemplo, foram eles que disseram, é a paz. O preto é a tristeza. O vermelho é a guerra.
Então, essas três cores eram usadas nas roupas dele. Sim. Os maiores, os mais dentro da ordem, que ocupavam o maior destaque, os cavaleiros, usavam o branco. Quem tomava conta do convento, da cozinha, das roupas, usavam preto com um símbolo vermelho. Uhum. E os capelães, os padres que celebravam as missas, usavam outra cor. Poderia ser amarelo, poderia ser azul, mas o branco e o preto e o vermelho junto com o preto são coisas que eles propagaram. Agora, eles construíram muitas igrejas. E construíram essas igrejas aonde? No alto do morro, não por acaso, não no tapa. É porque eles se pensavam o seguinte, olha que bonito o pensamento. O morro está mais perto do céu. Então, eu vou construir a igreja no morro porque eu estou mais perto de Deus. Tanto que você percebe, até nos filmes, percebe isso. Por exemplo, O Nome da Rosa, a gente vê bem isso do Humberto Eco. Lindo esse Eles vão filme. construir os mosteiros longe porque para ficar perto de Deus. As igrejas longe para você tirar o barulho da cabeça e ficar perto de Deus. E eles também trazem uma noção maravilhosa de altar, que vem da palavra ara, que eles explicam. Ara quer dizer amor, adoração, elevação do pensamento. Daí altar, que era feito com uma pedra chamada pedra de ara. Olha que coisa. Então, ao lado dos mosteiros, Marcelo, eles costumavam montar um lugar para vender ou doar pães. Esse hábito passou para nós. Hoje nós temos um maravilhoso mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo, uma das coisas mais lindas da nossa cultura, que tem ao lado, dentro ali na saída, a venda de bolos, de pães. Isso é tradicional. E eles desenvolveram muito isso. Quem podia comprava, quem podia ganhava para comer. Então era uma forma de Ou seja, alimentar isso é uma herança dos templários, então. Sim, dos templários. Certo? Agora, outra coisa importante nos templários, além de tudo isso, o comércio que eles exercitavam desenvolveu as atividades marítimas, porque eles iam de país em país. Por exemplo, vou buscar óleo, azeite em Portugal, vou buscar pescados na Espanha, vou buscar prata no México. Então, eles foram em vários países, vários países. Para isso, eles desenvolveram a arte da navegação, que era dos vikings e normandos, mas eles aprenderam e eles desenvolveram a arte da navegação. Outra coisa muito interessante que os templários fizeram foi há hipóteses, não certezas. Hipótese é quando você imagina e ainda não conseguiu provar. Certeza é quando você chegou a uma conclusão. Há hipóteses que eles tenham ido à América do Norte de navios, que eles tenham ido ao México buscar prata, que eles tenham ido à Espanha, e sabe-se que eles fizeram uma rede portuária maravilhosa, outra contribuição na costa da França, principalmente em Bordeaux e Lisieux, esses dois portos, Bordeaux e Lisieux. E eles iam para baixo, para cima, vendendo pescado, trazendo prata, trazendo ouro, trazendo tecido. Eles navegaram em todos esses lugares, principalmente França, Espanha, Portugal. Ou seja, professor, a senhora está falando para mim aqui, se eu estiver errado, a senhora me corrige, os templários eles tinham esse cunho militar, eles eram uma ordem militar para defender a igreja, né? Inclusive eu estava lendo que um dos objetivos é criar, os primeiros templários foram para Jerusalém, né? E ficaram, acho que lá, há mais de 180 anos, né? Para exatamente combater as agressões dos muçulmanos, não foi isso? Mais ou menos isso, né? Então eles tinham lá a igreja. Isso. E na verdade, além disso, essa questão militar acabou também fazendo com que eles desenvolvessem toda uma questão de interculturalização, né? Ou seja, de estar entrando em vários países, né? De estar se fixando na terra, né? Nas regiões e fazendo essa troca cultural mesmo, né?
trocando tecnologia, trocando costumes, né? Olha que coisa legal. E nunca deixando de lado a filosofia cristã, a filosofia de Cristo, amai-vos uns aos outros. Sim. Os princípios templários da organização da Ordem Templária são evidentemente cristãos, mas eles receberam uma influência muito grande de duas outras religiões monoteístas, o judaísmo e o islamismo. Eles se aproximaram muito do judaísmo. Quando eles queriam fazer construções diferentes, eles iam procurar no judaísmo, porque o judaísmo tinha coisas históricas maravilhosas, um povo muito culto. Então, também nas construções, eles exerceram uma grande influência para a gente aqui. Na questão da engenharia, a senhora está falando, né? Nossa, muito grande da maneira de construir. Outra coisa importante dos templários que eles nos ensinaram é o respeito às coisas da natureza. O respeito quer dizer respeitar a planta, mas, acima de tudo, respeitar o ser humano. Então, veja bem, eles tinham uma noção de morte. Você vive determinados anos, depois pode acontecer de uma doença ou não, e você vai morrer. Como é que vai acontecer no dia que você morrer? Eles enterravam as pessoas, não como nós enterramos nossos mortos, dentro dos caixões, deitado no caixão, de cabeça para baixo no caixão, o corpo dentro do caixão de cabeça para baixo. Porque eles pensavam o seguinte: você é pó e ao pó você voltará. Então já vai enxergando o lugar onde você vai ficar. Olha só, que coisa, hein? Daí assim. Agora, eles foram os primeiros a usar necrotérios. E os primeiros a usar essas instalações que a gente usa para levar o defunto para ficar sendo velado, velório. Sim, sim, sim. É de origem deles. E daí também eles foram um dos primeiros a celebrar a festa. Nós celebramos esses 2 dias atrás, eles fizeram essa grande celebração. A festa de Todos os Santos, eles davam um valor imenso à festa de Todos os Santos. E a festa dos mortos. O festa quer dizer o respeito aos mortos no dia seguinte. Então, eles davam um valor imenso. Isso passou para a cultura popular. Então, professora, tem uma pergunta, aproveitando o ensejo aqui, tem uma pergunta da Yogi Miranda. Aliás, obrigado pela participação e pela pergunta aqui. Vamos ver se a senhora consegue. Ela diz o seguinte: qual é a ligação das ordens dos templários de hoje e a histórica? O que teve de herança que ainda permanece hoje? A senhora falou da questão que envolve a questão bancária, né? Que eles foram os grandes... os que estruturaram a questão dos juros bancários, né? A senhora já falou disso. Além disso, que ficou muito destacado aqui nessa live, o que mais a gente pode encontrar nos dias de hoje? Pergunta aqui da Yogi Miranda. Eu quero saber se ela quer saber em outras ordens ou no povo em geral. Parece que é no povo em geral aqui. No povo em geral, são usos e costumes. Acabei de dar um exemplo. Dia de finados, dia de Todos os Santos, as árvores frutíferas, as árvores na alimentação, as árvores na alimentação, toda a parte bancária, juros, empréstimos, que nós usamos, a parte de pedágio, tudo isso ficou para nós até a data de hoje. Aliás, a feira 13... até hoje. Viu, professora? Eu estava lendo que a sexta-feira 13 surgiu, a data da sexta-feira 13 surgiu com os templários. Foi quando houve a extinção dos templários. A senhora sabe disso, não? Sim. Então, é outra influência. Tem muita gente que acredita no problema. Eu não acredito, mas tem quem acredita no problema da sexta-feira 13, né? É outra herança. Porque muitas coisas que eles fizeram na época, a igreja condenou, eles tiraram também. Mas foi justamente esse fato, né? Porque diz assim que tinha um templário que chamava
Tiago Molay, de Molay, né? Que ele foi o último templário, ou última ordem, né, no templo lá, que a igreja viu que eles estavam estudando essas questões que a senhora muito bem colocou, né, no sentido esotérico, né? E a igreja era contra, que achava que aquilo era bruxaria, né? Estudar astrologia, Ela nunca estudar aceitou isso. matemática, né? Exatamente. E aí esse Tiago de Molay, ele foi ele junto com a ordem, com os monges, foram todos condenados à morte. Sim, sim. Né? E aí ele praguejou, que foi no dia 13, na sexta-feira 13, e ele praguejou contra as pessoas que estavam fazendo as execuções, falou assim, ó, essa data aqui, a partir de hoje, vocês vão ter a vingança de Deus, porque vocês estão fazendo um julgamento injusto aqui. E disse que depois que eles foram sacrificados, né, foram mortos, né, assassinados, ele, por uma coisa meia esotérica, né, os que mataram esse Tiago de Molay tiveram mortes muito rápidas após esse evento. Né? Estava pesquisando aqui. Então, uma das outras heranças é essa sexta-feira 13, que dizem para nós aqui que é uma data um pouco de mau agouro, né? Uma lembrança, talvez. Aí não é uma questão provada filosoficamente, cientificamente. Aí depende do modo de ver de cada um, do modo de aceitar. Eu, por exemplo, não aceito, mas respeito quem aceita. Eu não sou a dona da verdade, nem quero estar ditando norma para ninguém nessa vida, né? Sim, professor, sim. Então, cada um pensa de um jeito. Agora, outra coisa importante que a gente não poderia deixar de falar sobre os templários já falei da altura, né? Os altares, as igrejas no alto. Sim. Quanto aos números. Por exemplo, o número 1, para eles, era visto como maravilhoso, que era a unidade de Deus. A senhora está falando dos números, do simbolismo dos números, né? Dos números, já que se tocou em número. O número 3 era visto como perfeito, porque é a Santíssima Trindade. E também fé, esperança e caridade. Certo? O número 4 também era muito simbólico, porque eles faziam os votos: pobreza, castidade, obediência e obediência ao Papa. Obediência ao superior e obediência ao Papa. Porque essa ordem, ela defendeu o Papa de uma forma maravilhosa. Todas as vezes que o Papa foi atacado, que a igreja foi atacada. Outro número que eles davam muita importância era o 5, porque a estrela tinha 5 pontas. A estrela de Davi. 6 para a estrela de Davi. 6, e os 5 das 5 pontas da estrela. O 7, não há uma explicação lógica como essa que eu estou dando, mas era também um número muito respeitado. Uns dizem que 7 dons do Espírito Santo. Eu acredito que seja, certo? E o perdoar 10 era 7 vezes, né? 7 vezes, né? Ou era 8 vezes, 80 vezes... 7 vezes 70 vezes. 7 vezes 70. Quando perguntou ao Cristo, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? 7, ele falou 7 vezes 70. Certo? Talvez esteja aí. E o 10 era considerado perfeito porque era uma reunião de vários números que formavam um número desejável. Então, ficou assim. São essas as explicações que nós encontramos nos livros sobre os números. Marcelo, eu acho que, de um modo geral, essa ordem foi muito importante, porque ela defendeu a igreja e porque ela auxiliou o povo e porque ela trouxe uma série de conhecimentos filosóficos. Agora, eu me pasmei mais ainda quando estudei os templários, com essa parte que eu vou falar agora. Certo. Como eles eram grandes navegadores, eles foram à América do Norte, foram ao México, foram à Espanha, foram a Portugal. Pasme agora você. Há hipóteses que Cristóvão Colombo, quando fez a viagem e descobriu a América, ele esteve observando antes as anotações dos templários. Olha só que coisa.
E há hipóteses que Cabral tenha pertencido, tido muito contato, hipóteses com os templários, e foi para quando ele veio fazer a viagem que descobriu o Brasil. Certo. Uma coisa é certa, se você vê a cruz, ela é simples, né? A cruz é geral, madeiro, assim, a cruz dos templários é encontrada nas bandeiras, na bandeira que veio na mastro do navio, Sim, que das Cristóvão naus. Colombo, Cristóvão Colombo chegou nas Américas. Pode procurar se tem a cruz, sim, tem a cruz dos Templários. Cruz Que a dos cruz dos Templários é Templários. mais fininha, bonita a cruz dos Templários, Sim, certo? sim, sim. E também tinha muito nas bandeiras portuguesas, porque os portugueses foram muito fiéis ao As bandeiras Templário. antigas, né? Pode ver, aquela cruz chama-se Cruz Templária. Bom, se eles conseguiram chegar, se possível, antes de Cabral, antes de Cristóvão Colombo, você imagina a importância que eram os documentos que eles deixaram. E a gente sabe que hoje ainda, pessoas estudiosas em questões bancárias vão procurar saber como eram as regras. Você imagina, naquele tempo, ter letra de câmbio, e o que eles conseguiam através de pessoas nobres que deixassem a sua fortuna para ser administrada por eles. Eles foram pessoas respeitadíssimas na igreja, respeitadíssimas na sociedade onde eles viveram. Muito legal, professor. A educação que eles deixaram foi rígida, com exercícios físicos, muita leitura, a biblioteca deles era espetacular, filosofia até de cheiro, estudava Tomás de Aquino de manhã, de tarde, de noite, Aristóteles, etc. E, ao lado da filosofia, agregaram um negócio maravilhoso, que se chama caridade cristã. Foram grandes dentro da acolhida nas pestes famosas da Idade Média, pestes tão terríveis como essa, que graças a Deus está acabando no mundo, eles socorreram o povo. Os remédios que eles podiam fabricar, com a comida que eles podiam dar. Geralmente, os mosteiros deles eram lugares de caridade. Sim. Ou seja, o que a senhora está falando, professor, é aquilo que eu sempre tento entender dentro das artes marciais, que como é a questão filosófica das artes marciais. Como que você pode falar de paz, já que todas as artes marciais tradicionais pregam a paz, se você treina alguma coisa que já tem uma conotação de guerra? Então, a arte marcial, vem de Deus Marte, que é o Deus que ensinou aos homens a arte de guerrear, de lutar, né? Isso é uma questão filosófica, né? Até hoje. Porque sempre a gente está discutindo e ampliando aí os significados, o entendimento filosófico em relação a essa questão. Quando a senhora traz quando a gente falou da live, né, de falar dos templários, eu achei muito pertinente, porque é justamente isso. Aí é a minha pergunta, eu queria até que a senhora dissertasse um pouquinho sobre isso. A senhora já falou que os templários tiveram, no primeiro momento, foi uma ordem criada, né, pela própria igreja para se defender dos laicos, então dos muçulmanos. Aliás, eu estava estudando um pouco também, né, que eles criavam pequenos grupamentos de templários para ficar na beira das estradas onde passavam os cristãos para defender esses viajantes que iam para Jerusalém fazer as suas viagens à Terra Santa, né? Isso, porque o que acontecia? Nessas rotas tinham muitos ladrões, tinham animais ferozes, animais selvagens que atacavam muitas vezes, era comum isso. E os templários ficavam nesses pontos estratégicos para garantir a segurança dos cristãos que estavam pegando essas rotas, né? A minha pergunta é a seguinte, esse é o lado bom, né, dos templários, essa questão da proteção, da pedagogia rígida, da mensagem do cristianismo, da caridade. Mas e o lado ruim disso? O que a senhora entende, ou o que a senhora já pesquisou? Qual que era o lado ruim dos templários, já que
é o que eu estava pesquisando, que em algum momento da história, lá para o lado na época dos meados de 1300, criou-se uma ideia que eles já estavam saindo das regras clericais, por exemplo, sendo pessoas que já estavam administrando mal o dinheiro, usando da questão da desonestidade, vendendo as coisas através do comércio, fazendo tráfico. Explica um pouquinho para a gente mais ou menos a visão da senhora ou historicamente falando. Como que foi isso, professor? Eu vou falar historicamente falando. Eu não costumo pôr a minha visão em nenhuma live que eu faço, não é? Sim. A não ser quando me perguntam o que eu sou, eu afirmo. Sou católica, apostólica, romana, praticante. Isso eu não vou negar nunca. Perfeito, por favor. Foram muito caridosos com os pobres. Tanto que eles se uniram, como eu falei durante a live, aos frades hospitalares, que eram aqueles que ficavam nas estradas atendendo pessoas que foram assaltadas, pessoas que estavam doentes. O que se alega a eles para a igreja ter condenado foi a prática do esoterismo. Sério. Historicamente falando, o que acabou, o que foi a extinção dos templários foi por esse motivo. Não, totalmente não. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Era quando a igreja percebia que eles estavam com inclinações esotéricas. Entendi. E a própria transformação do metal do ouro, que é a chamada alquimia, a igreja também não queria. Perfeito, entendi. A igreja não aceitava a alquimia. Sim. Então, essas duas situações é o que você encontra quando se estudam por eles. Perfeito. Ou eles são estudados. Agora, eu não sei se outras pessoas atribuem outras coisas. Eu posso falar aquilo que eu estudei. Sim. São duas situações. Que é isso que interessa. E o esoterismo, que a igreja não aceitou nem pode aceitar. Mas ela tem os princípios dela, o esoterismo tem o deles, os alquimistas têm o dele. Agora, quando você olha a alquimia como química, a igreja aceita. É uma ciência chamada física, outra chamada biologia, outra chamada química, que faz parte dos currículos do ensino de ciências humanas, exatas e biológicas, as partes biológicas. Agora, estas situações a igreja não aceitou e nem poderia aceitar. Porque são dentro do contexto, não, e dentro do contexto da época também, né, professora? Aí não podia. São partes de outras religiões. Agora, eles, se você for somar, eles fizeram muito mais o bem do que qualquer coisa do mal. O que eles deixaram de herança cultural para nós é imenso. A ordem foi fechada algumas vezes pela igreja aberta, fechada, aberta. Pois, posteriormente, Bernardo de Claraval foi decretado santo. Tanto que depois eu vou ler a oração dele. Ele foi decretado santo. Hoje ele é São Bernardo de Claraval. Entendi. O que é ser decretado santo? É a igreja estudar a vida da pessoa, analisar o bem que ela fez, o mal que ela fez, ouvir várias pessoas, esperar para saber vários milagres. Enfim, tem uma série de preceitos antes de declarar santo alguém. E a senhora está falando uma coisa muito importante, que dentro das artes marciais, que é essa questão da dualidade, né? Quando a senhora citou aqui, antes de cair a primeira parte aqui da live, né? Antes de a gente sair do ar, mas voltando, que eles utilizavam, obviamente, através das suas peregrinações, né? Das suas viagens marítimas, utilizavam o símbolo do Yin e do Yang, né? Do Tao, né? Sim, Tao. E isso é muito interessante, porque para o oriental, essa questão do bem e do mal, ela não tem uma conotação de antagonismo, não. Tudo pertence a uma coisa só. Ou seja, na mente oriental, a personificação do mal ou do bem não é ao do mal ou do bem, mas uma ideia que envolve um comportamento que faz parte do humano, faz parte dessa compreensão do que é humano. Diferente do Ocidente, que a gente atribui muitas vezes o mal a uma entidade diabólica que a gente não pode se aproximar ou mesmo negar. E aí que se estrambica, né? Porque
Não tem como a gente negar o outro lado. E pelo que a senhora está falando dos templários, é isso mesmo. Era uma ordem militar, né? Que tinha como objetivo utilizar da força física, da força militar, né? De manusear e de inclusive matar outras pessoas caso, né? Fosse agredido. Caso fosse necessário o uso da força física, da técnica militar, para garantir a sua sobrevivência e, obviamente, aquilo que fazia parte do seu ambiente, né? Então é muito interessante porque arte marcial é isso. Oi, pode falar, professor. Eu queria falar, já que você falou do mal, eles acreditavam muito no mal e no demônio. O demônio. Sim, então me conte um pouquinho mais sobre isso. Vem de Deus, o mal vem do demônio, que eles chamavam de diabo Bafomé. Diabo Bafomé. Bafomé. Diabo Bafomé, B-A-F-O-M-E, assim. Para eles, era representado pela medusa grega. Sabe o que é uma medusa, né? Sim. Pela medusa grega. Depois, com o passar do tempo, eles temiam muito a ação do demônio, do diabo Bafomé. Para combater esse mal, que chamava grande tentação, eles iam fazer penitência, rezar, fazer penitência de não comer, fazer penitência de dormir em lugar difícil. Aí, com o tempo, eles mudaram da medusa para o gato. Tem gente que até hoje acredita nisso. Daí eles mudaram o nome de Diabo Bafomé para demônio, diabo, Satanás. Eles temiam a ação do mal. Quando eles percebiam que estavam sendo tentados pelo diabo, pelo Satanás, etc., eles entravam em perfeita oração e penitência. Andar muito, comer pouco, trabalhar muito, quer dizer, para combater o mal. E dizia, a mente ocupada não aceita o mal. Tanto que a gente fala, a mente vazia é oficina do diabo. Também vem dessa noção que eles temiam o demônio. Então, professor, olha que riqueza. Olha que riqueza. Eles lutavam contra isso. Sim, olha que riqueza que a senhora está falando, porque vamos fazer essa conexão agora. Vamos fazer esse yin yang ficar claro. A senhora disse que os templários, né, tinham toda essa questão de um rigor marcial, certo? E eles eram monges. Então, a forma, o ethos dele era um monastério, correto? Sim. Se a gente for lá para a China, para o Oriente, a mãe das artes marciais, né? A mãe das artes marciais estruturadas é considerada sendo chinesa, através do Kung Fu, certo? E o Kung Fu surgiu, tradicionalmente falando, nos mosteiros Shaolin, aos quais esses mosteiros recebiam as pessoas que tinham trabalho árduo militar, através da técnica militar, certo? Que também defendia os interesses ali dos monastérios, que defendiam e também tinham todo um trabalho social, então eles também recebiam pessoas doentes, eles também recebiam pessoas carentes, eles davam alimentação, eles tinham noção de astrologia, que eram matemáticos, tudo dentro do mosteiro Shaolin, né? E isso é muito interessante porque no Oriente tinha essa conotação. E no Ocidente também tinha essa conotação através dos templários, do exemplo que a senhora está dando, dos vários exemplos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando eu fico cada vez mais convencido, e por isso que eu gosto de cada vez mais averiguar e ter um trabalho sério de averiguação, sistêmico, né? Mesmo porque eu acho que isso cabe à minha profissão, e os anos que eu fui docente, né, me obrigaram a estudar, a procurar teses, livros, artigos, enfim. Demonstra com isso, né, com essas lives, com o que a senhora está falando hoje, da temática de hoje, que, na verdade, a marcialidade ela é um comportamento, ela é uma função, ou mesmo uma característica do homem.
né? Porque, veja bem, a senhora está falando de uma parte da igreja que pouca gente, eu mesmo pouco conhecia a respeito dos templários, né? Eu sabia que existia, tal, que eram guerreiros, mas a senhora ilustrando para a gente a caracterização, como era o estilo de vida, as ciências que eles se baseavam, fica muito claro essa aproximação, né? Esse encontro com o Oriente, né? Através do templo Shaolin, né? Então, olha só que riqueza, né? Para mim, eu fico entusiasmado com essas aproximações, sabe? Tá vendo? Tá vendo? Genial, professora. Genial. Então, eu acho que, não sei se o povo está gostando, mas é um dos Tá, e um assuntos monte de que gente aqui já falando um monte de foi coisa. muito prazeroso falar, porque pouca gente conhece, e muita gente tem uma noção muito errada sobre os templários. Eu me aprofundei muito no estudo sobre eles, não sou o máximo do conhecimento, mas tenho estudado muito sobre os templários. Professor, me tira uma dúvida. Eu ouvi, se eu estiver errado, a senhora me corrija, que diz que os maçons são uma geração posterior aos templários. É isso mesmo ou não? Eu não posso lhe afirmar com certeza. Eu só sei que é possível que um dia eu vá falar sobre os templários na maçonaria. Agora, essa pergunta sua, eu não tenho certeza. Quando eu não tenho certeza, eu prefiro não responder. Eu sei que eles respeitam muito os templários. Diz que até uma certa ritualística muito. Tem a ver com um ethos, né? Tem a ritualística que se faz. Eu não conheço também, eu estou perguntando. Eu não conheço. Eu estive na maçonaria uma única vez, quando a minha médica endocrinologista foi dar uma palestra, e apaixonada pela organização dele. Uma coisa maravilhosa, saí de lá maravilhada. Eu sei que eles respeitam os templários. Agora, essa outra parte que você perguntou, eu não posso responder porque eu não conheço as regras dos maçons. Perfeito. Para responder, precisaria conhecer perfeitamente as obras. É que veio essa questão. Que veio essa questão na minha cabeça. Eu li em alguma coisa assim, meio aleatória, eu pensei que tinha... Difícil. Não, isso é meio difícil porque precisa conhecer perfeitamente. Como eu não conheço, eu não vou falar. Perfeito. Eu quero saber se eu posso, se está na hora, se eu posso fazer a oração de São Bernardo. Pode, lógico. Bernardo... Bom, peraí, só um pouquinho, professor. Nós tivemos aqui a professora Marli Muccelli falando sobre os templários, a filosofia dos templários, o ethos dele, fazendo essas aproximações com com as artes marciais, né? E a gente percebe essa aproximação muito, muito íntima, né? Dessas caracterizações, do estilo e da filosofia, né? Afinal, filosofia é a mãe de todas as ciências, né, professor? Isso é a mãe dela, da barriga da filosofia, saíram as outras crianças. Quer queiram, quer não queiram. Quem goste, quem não goste, né? Tem professor aí, faixa preta, que fala, pô, esses negócios de filosofia, meu amigo... Então você não sabe arte marcial, porque se você não se aprofundar na filosofia ocidental e oriental, não tem como você ser um bom professor de arte marcial. Vai fazer outra coisa, porque não é só luta. Luta até o macaco faz, dizia o meu grande mestre Masanao Eno, né? Professor, né? Eu lembro que você falou. Não tem jeito, tem que estudar, tem que sentar o bumbum na cadeira e ler. Eu acho que cada um deve defender a sua ciência, mas é preciso pensar que todas elas saíram da filosofia. A gente já falou 1000 vezes aqui que a maior ciência é a teologia, que é a ciência de Deus. Logo em seguida vem a filosofia. Os outros profissionais precisam ser um pouquinho humildes e perceber que a filosofia é a mãe da ciência. Certo? Perfeito. Então, eu disse aqui que o autor, o criador da ordem, é um francês. A gente falou o nome dele em português porque está sendo muito disseminado a teoria dele. Bernardo de Claraval, é bem em português o nome. O nome dele, exatamente em francês, é Bernard de Clairvaux.
Bernard de Clairvaux. Ele nasceu em 1090 e morreu em 1153. E ele foi declarado santo, e dentro de suas grandes devoções, a maior devoção dele era a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo. Então, me comoveu muito quando eu encontrei a oração dele. É pequenina. Então, por favor, vamos orar. Ele se dirige à Virgem Maria dizendo assim: ela te sustentas, não cairás. Se ela te protege, nada terás de temer. Se ela te conduz, não te cansarás. E se ela é favorável, alcançarás um bom fim. Uau, amém. Onegaishimasu. Pô, repete de novo, professora. Faça essa gentileza. Por favor. A Virgem Maria, Bernardo declarava São Bernardo de Claraval, a Virgem Maria. Ela te sustenta, não cairás. Se ela te protege, não terás nada a temer. Se ela te conduz, não te cansarás. Se ela é favorável, alcançarás um bom fim. É o que eu desejo a você, Marcelo, e a todos que nos assistiram. Eu quero muito bem essa gente. Eu queria pedir licença para você, para dar só uma palavrinha. Posso? Lógico, sempre, Nós professor. estamos começando o mês de fevereiro, via novembro, olha, fevereiro. Novembro, na última semana desse mês, na última sexta-feira de novembro, dia 26 de novembro, eu vou lançar o meu livro mais querido, que se chama Inclusão. Ele foi escrito já para leito, durante a minha doença, e será no lugar de fácil acesso. A gente já pode se encontrar, de máscara, tal, sem abraços. Graças a Deus. Na Vila Mariana. A Vila Mariana tem um shopping chamado Shopping Vila Mariana. É o Multishopping. Multishopping Vila Mariana, aqui na rua Pelotas. Na Pelotas, logo no começo dela, 86. Eu vou lançar no corredor B de bola, num lugar maravilhoso chamado Cacau Show, que o senhor lá foi de uma generosidade imensa. Nós vamos lançar, nós, porque 2 colegas meus escreveram um artigo. Eu vou lançar esse livro nesse dia 26 de novembro, das 5 às 8 da noite, que o shopping fecha às 8. Então é uma sexta-feira, quem sabe você tem um tempinho. Eu não estou te convidando para você ir comprar o livro. Eu estou te convidando para você, eu queria conhecer vocês. No caso, as minhas amadas e amados ex-alunos, eu queria vê-los. Certo? Então, esse livro será lançado. É um livro muito bonito, que fala sobre a ausência total de preconceito. Raça, cor, política, filosofia, ideologia, tudo isso. Ele é muito bonito. Muito que bonito. legal, professora. Depois me manda a capa do livro para eu fazer a divulgação aqui no meu canal, tá bom? Dia 26 de novembro, lá no Multishop. A partir de que horas, professora? 5 horas da tarde. 5 horas da tarde na Cacau Show. Aqui, perto da Estação Paraíso do metrô, entre a Estação Paraíso e Ana Rosa. Super pertinho. Imperdível. Aliás, esse ano é o segundo livro que a senhora está lançando, né? É o segundo. Então, eu gostaria muito de vê-los, de conhecê-los, e de rever minhas alunas. Conhecer o pessoal das artes marciais, né? São também meus amigos. Muito obrigada por essa possibilidade de falar do meu livro. E não estou falando para vender livro, não. Eu quero ver vocês, conhecer vocês. Mas vendo e vendendo tá ótimo também, professora. Nada mais justo. Vamos ser que nem os templários, poxa. Vamos fazer uma guerra justa. Então, eu quero deixar um abraço. Deixa-me Professora, sensacional mais uma vez. Eu queria agradecer a gentileza mais uma vez. A senhora está partilhando conhecimento, enriquecendo aqui o curso de formação filosófica de artes marciais. Mais uma vez, já somos 400 alunos no curso de formação, gente do Brasil inteiro, de Portugal, já tivemos alunos de Portugal, né?
E, enfim, eu só tenho a agradecer porque a senhora vem sempre contribuindo com o conhecimento, com a experiência da senhora, aproximando, fazendo eu pensar, rachar a cabeça, estudar mais, e eu sou grato eternamente por essa gentileza e essa magnífica aula, todo mês com essa aula maravilhosa aí de 1 hora, 1 hora e 10, tá bom? Eu queria tanto dar aula de novo, como não posso, venho através das lives me sentir professora outra vez, sabe, Marcelo? Mas a senhora está sendo professora de todos nós, aliás, muito mais alunos do que numa sala de aula. A senhora já se deu conta disso? As nossas lives aqui tem, em média, porque tem muita gente que assiste posteriormente, não necessariamente ao vivo. Por exemplo, aqui ao vivo nós estamos com... Aqui está batendo 28 pessoas assistindo ao vivo. Mas, acima de tudo, pessoas que vêm. Então, assim, a média das nossas lives são 300, 400 pessoas que estão assistindo, que vêm depois, compartilhando. Aliás, por favor, compartilhem aí as nossas lives. As outras lives da professora Marli estão gravadas aqui no canal. Mais uma vez, são aulas que acompanham também os estudos do curso de formação filosófica. O curso está muito robusto, porque cada live aumenta mais a possibilidade de a gente procurar mais estudos sobre a filosofia marcial. E é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez a todos vocês que participaram, tá? Quem quiser assistir na íntegra vai ficar gravada aqui. E agradecer e mandar um beijo para a senhora novamente, professora. Obrigada, viu? Boa noite e até uma próxima. Pessoal, a gente encerra aqui mais essa live. Obrigado. Mês que vem, novamente, a professora Marli com outra temática sensacional sobre filosofia marcial aqui na página do Sensei Marcelo Silva. Me acompanhem, compartilhem e sugiram aí lives e temática para a gente conversar sobre filosofia marcial. Tá bom? Um beijo a vocês. Boa noite a todos. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau.